Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga. E por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, como eu sempre falo para vocês, é dia do Senhor. Não se esqueçam de participar do santo sacrifício da Santa Missa. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 até ao 34. Muito bonito o que Jesus está falando. Mas primeiramente, antes de entrar no evangelho, eu queria fazer uma pequena definição para vocês. Aí nós entramos no evangelho porque a partir dessa definição nós vamos entender também o que Jesus nos fala hoje. Nós fazemos parte da Igreja Católica. Sabemos que a Igreja Católica é a Igreja única, é a Igreja de Cristo. Jesus fundou essa igreja. E ele fundou a Igreja Católica quando ele morreu na cruz. E aí do lado dele, quando aquele soldado enfiou aquela lança, saiu sangue e água. Do sangue, nós falamos que ali é a igreja, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Eucaristia, missa. A água simboliza o batismo, para que nós nos tornemos católicos, para que nós nos tornemos pertencentes a esta igreja, é necessário essas duas coisas: o batismo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, nos tornamos católicos, a igreja se torna igreja, e aí eu vou definir depois, a partir do batismo. E a igreja, ela vai, à medida que o tempo vai passando, ela vai celebrando o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, como São Paulo vai dizer lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios,
quando ele fala justamente a respeito do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que será celebrado até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo geral, aqui nós vamos vendo a definição do que é igreja. Igreja quer dizer convocação. A convocação de quem? Dos batizados. Daqueles que passaram pela água do batismo, porque Jesus deixou isso bem claro no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando ele fala ali com Nicodemos. Para nascer de novo, é preciso passar pela água, é preciso receber o Espírito Santo. Porque se não passarmos pela água e não recebermos o Espírito Santo, não entraremos no reino dos céus. Então, igreja, ela quer dizer convocação. Mas tem outras definições muito bonitas dessa palavra. A igreja é a comunidade cristã, a reunião dos fiéis, isto é, daqueles que pela fé foram convocados à luz da verdade e ao conhecimento de Deus, que renunciaram, enfim, às trevas da ignorância. Nós somos aqueles que renunciamos às trevas da ignorância e do erro, porque no passado viemos do paganismo, onde adorávamos aos deuses criados pelo homem, e aí nós nos encontramos com o Deus verdadeiro. Então nós passamos a adorar pia e santamente o Deus vivo e verdadeiro e servi-lo de todo o coração. A igreja, como diz Santo Agostinho, é o povo fiel disseminado pelo mundo inteiro. A igreja católica foi crescendo, foi se tornando em todos os países, em todo o mundo, ela foi crescendo. Por isso que ela é chamada de católica. Porque em qualquer parte do mundo onde nós formos, nós vamos encontrar os católicos que estarão lá. Se a igreja é a convocação daqueles que passaram a adorar a Deus e passaram a servi-lo. Os apóstolos no início da igreja diziam que a igreja é o edifício de Deus. É o edifício, onde nós temos ali os alicerces que foi construído com os apóstolos. É o rebanho das ovelhas de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Eu trouxe essas definições aqui para nós entendermos o evangelho de hoje. Jesus está dizendo que o reino dos céus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai, ele dorme, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece, é um mistério. Ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, e primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas já estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Essas parábolas que Jesus foi contando, depois ele fala da semente também, né? Que o reino de Deus é como é que eu posso compará-lo? É como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que depois ela vai crescendo. Assim é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela começou lá
com a pregação de Jesus. E depois vieram os apóstolos. Os apóstolos depois foram convocados, chamados por Jesus e enviados para pregar a boa nova. Aí os apóstolos começaram a pregar de Jerusalém, aí foram para a Grécia, para Corinto, como Paulo, quando ele começou a pregar, Filipos, aí foram para Roma, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Vocês estão vendo que Jesus está dizendo que o reino de Deus é assim? É como aquela semente que é plantada e depois ela cresce, e vai crescendo, 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 aumentando, até chegar aqui no Brasil, até chegar no Paraguai, até chegar na Argentina, até chegar lá na Itália, até chegar na Espanha, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Essa convocação começou pequena e vai crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós podemos dizer que a igreja, ela é católica, como eu disse antes, porque ela está em todos os lugares. Só que nós somos esse povo que é convocado para estar adorando a Santíssima Trindade, oferecendo o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa igreja, ou seja, essa sociedade dos cristãos, ela vai aumentando na medida que os casais aí vão casando, aí na igreja, os filhos vão crescendo, aí eles são batizados e eles vão aumentando, aumentando aqui nesse mundo. E esse povo é o povo que está aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós possamos habitar um dia lá no céu. Começa aqui, vai crescendo, e na medida que nós vamos passando desta vida para outra, nós vamos povoando o céu. Vocês estão entendendo como é que é? Então o céu vai sendo povoado por aqueles que eram pagãos, que se tornaram agora cristãos. Lembremos que lá em Antioquia foi o primeiro lugar onde os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo passaram a ser chamados de cristãos, essa sociedade de cristãos que é a igreja. Aí na medida que nós vamos saindo desse mundo, nós vamos para lá, nós vamos para o céu, e o céu vai sendo povoado. Por isso que nós, católicos, não podemos entrar nessa história de que os casais devem ter um filho somente ou 2 filhos. Tanto que no dia do casamento a pergunta é feita: vocês estão dispostos, João e Maria, a receber os filhos que Deus os der? Então quem dita o número de filhos é Deus. Às vezes acontece, infelizmente, de terem casais que não conseguem ter filhos, mas eles podem, no caso, adotar os filhos daqueles que estão rejeitando e que não querem. Mas aqueles que, graças a Deus, eles estão podendo ter filhos, então vão tendo filhos, porque esses filhos se tornarão filhos de Deus a partir do batismo, para que um dia possam habitar no céu. Deus depende dos casais, para que a partir dos casais a igreja vá crescendo, o número dos escolhidos vão crescendo, e aí são batizados, vão se tornando agora essa igreja que está aqui, essa igreja militante, para um dia estar lá na igreja triunfante,
aqueles que já estão diante da glória de Deus, contemplando a face do Senhor. Começou pequena e vai crescendo, e vai ficando grande. Imagina, meus irmãos, quando nós estivermos no céu, e lá no céu nós nos depararmos com aquela multidão dos anjos que já estão lá e a multidão daqueles que se tornaram católicos e entraram na eternidade e estão no céu. A segunda leitura da missa de hoje está na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, aí vai do versículo 6 até o 10. Veja o que é que São Paulo está dizendo. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Tá vendo? A igreja é esse povo que está peregrinando para a eternidade. Enquanto nós estamos nesse corpo, somos peregrinos longe do Senhor, de São Paulo, pois caminhamos na fé e na visão clara da eternidade. Nós temos um fim. Nós não estamos nesse mundo para estar aqui e acabou, morreu, acabou. Não, nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem nesse mundo. E essa visão clara para nós católicos. Para os pagãos, não. Para os pagãos, eles acham que estamos aqui, acabou, então vamos aproveitar essa vida e vamos fazer tudo que depois acabou. Não, nós dizemos não. Nós não vamos aproveitar essa vida no pecado, numa vida errada. Nós vamos aproveitar essa vida, o tempo que Deus nos dá. Nós vamos estar nesse mundo conquistando cada vez mais a vida eterna, como São Paulo diz para Timóteo, conquiste a vida eterna. Então nós estamos com essa visão clara, mas estamos cheios de confiança, continua São Paulo dizendo, e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor, tá vendo? Um dia nós deixaremos essa morada do corpo, ou seja, um dia a nossa alma sairá do nosso corpo e ela irá ao encontro de Deus. Então veja o que é que São Paulo vai dizer. Por isso, também nós empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós, quer católicos, pagãos, pessoas de outras religiões, de outras denominações, as pessoas das seitas. Olha o que é que Paulo está dizendo. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa. Então, todos nós, os católicos que são fiéis, porque tem os católicos infiéis. Lembram da parábola do trigo e do joio? O trigo que representa os católicos que são fiéis e o joio que representa os fiéis, os católicos infiéis. Porque na igreja está assim, meus irmãos. Existem os fiéis e aqueles que são infiéis. Estão entendendo? Como no mundo de um modo geral, existe os pagãos e existe os cristãos, existem os católicos. E estão todos dois juntos aí. Mas no dia da colheita, todos nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos. Como Paulo está dizendo. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa.
prêmio ou castigo. Vocês estão entendendo? Olha, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Prêmio ou castigo, vou repetir, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Então, a igreja somos nós os fiéis, espero que estejamos na fidelidade ao Senhor, espero que você esteja na fidelidade ao Senhor, para que um dia, quando nós formos ao encontro de Deus, nós iremos prestar conta diante do tribunal do Senhor. Quem for fiel vai para o céu, quem for infiel vai para o inferno. E por fim, vai ficar esses dois lugares, céu e inferno. Vida com Deus, vida com o diabo. Vida de alegria com Deus, vida de sofrimento eterno com o diabo. Assim, meus irmãos, é que nós precisamos entender esta parábola de hoje. Começou pequena a igreja. E ela foi se tornando grande. E os apóstolos, a igreja precisa continuar pregando o evangelho para que os pagãos voltem para ela. E aí vão crescendo, vão crescendo. E vamos peregrinando nesta vida e depois saímos desta vida e iremos ao encontro de Deus para prestar conta dos nossos atos. E lá, diante de Deus vai ser definido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Aqui eu não estou nem falando da questão do purgatório, porque quem vai para o purgatório está salvo, né? Vai passar por aquele tempo de purificação e depois vai entrar no céu. Eu termino esta homilia perguntando para você, se Jesus chegasse hoje, você que está na igreja católica, você faz parte dos fiéis ou dos infiéis? E aqueles que estão fora da igreja, está na hora de retornar. Está na hora de entender que a salvação nossa passa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos. Nós não seremos salvos pelos deuses pagãos. Nós seremos salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso voltar e ser fiel ao Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns, porque você faz parte desse grupo que se chama Igreja, que começou lá com Jesus e os apóstolos, e você um dia foi batizado, e agora você aguarda o dia de morar na morada eterna junto com o Senhor.